Salve, torcida tricolor, seja bem-vindo ao Bate Fácil canal. Para quem não me conhece, meu nome é Zé Maria, estou todos os dias aqui para trazer notícias e atualizações do nosso tricolor. E já de bate pronto aí, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione lá o sininho para receber as notícias e atualizações do nosso tricolor. E lá no final do vídeo, deixe o seu comentário sobre o que nós vamos falar hoje, tá certo, torcida? E não esqueça aquele seu velho like no velho amigo Zé Maria. E vamos São Paulo, é isso daí. Bom, torcida, hoje completa um ano que o Rogério Ceni está à frente do nosso tricolor. Ele está à frente como técnico de futebol do São Paulo pela segunda vez, é a segunda passagem do Rogério Ceni como treinador do nosso tricolor. E vamos fazer uma avaliação aqui rápida, como foi esse um ano, se foi um bom trabalho, um mau trabalho, um médio trabalho, né? E eu gostaria muito que vocês deixassem o comentário de vocês sobre essa trajetória do Rogério Ceni nesse um ano no nosso São Paulo, tá certo, torcida? E antes de começar, a gente deve fazer esse bate-papo aqui sobre o Rogério Ceni, eu queria mandar um abraço aí pro meu cunhado Heitor e meu sogro Heitor pai, que ontem batemos um papo sobre futebol, sobre o São Paulo e sem dúvida nenhuma falamos do Palmeiras também, que eles são grandes palestrinos, né? E o maior respeito que eu tenho por eles, sem dúvida nenhuma, são gente de melhor qualidade e o papo fluiu bem e a gente pôde conversar sobre futebol, como poucos se conversam, né? E de lá saem ideias e realmente a nossa conversa foi frutífera, né? Pode-se dizer assim, né? Ela realmente, a gente tem cabeças diferentes, com torcidas diferentes, mas em relação ao futebol a gente mais ou menos tem as mesmas ideias. Bom, vai aí meu abraço para vocês e semana que vem, no final de semana, se Deus quiser, a gente volta a se ver, tá certo? Abração, Tozinho, abração, seu Heitor. Bom, é isso aí, torcida. Hoje faz um ano que o Rogério Ceni está à frente da direção técnica do nosso tricolor. Nesse um ano, né, quem lembra, ele chegou naquela fase do Campeonato Brasileiro que o São Paulo estava numa situação difícil, né, que o técnico era o Hernan Crespo. Ele acabou assumindo o São Paulo quase no fim do Campeonato Brasileiro. Fez bons jogos, conseguiu tirar o São Paulo do rebaixamento, por correr esse risco do rebaixamento. Bom, e se completou e o Rogério Ceni acabou o ano, né, sendo bem tratado, né, pelo trabalho que ele tinha feito naqueles 2 meses que faltavam para acabar o Campeonato Brasileiro. Entrando no 2022, o Rogério Ceni começa um trabalho, né, chega a final do Campeonato Paulista, faz um primeiro jogo bom, no segundo jogo já muito ruim, o São Paulo acaba perdendo o título para o Palmeiras, né, na final do Campeonato Paulista, lá no Allianz Parque, 4-0, sendo que o São Paulo tinha ganhado o primeiro jogo de 3-1. Começa o Campeonato Brasileiro, ele começa bem e, pelas suas entrevistas, declarações, falando que ia dar prioridade para o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil e daí ia dar essa prioridade, deixando as Copas em segundo plano. Só que nesse meio de caminho, o São Paulo foi bem na Copa do Brasil, se classificou para a semifinal e na Sul-Americana a mesma coisa. Perdendo para o Flamengo na Sul-Americana, né, desclassificando o Palmeiras na Copa do Brasil e indo para a semifinal da Copa do Brasil com o Flamengo, né, e desclassificando o time do América, né, e indo à final, o Atlético de Goianiense e indo à final da Sul-Americana. Quer dizer, e nessa feijoada, nesse emboleio todo aí, o Campeonato Brasileiro ficou para trás e o São Paulo começou a derrapar, né? Começou a ficar numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro, mas indo bem nas Copas. Bom, acabamos perdendo para o Flamengo na Copa do Brasil, fomos à final com o Independente Del Valle e acabamos perdendo também
a final da Sul-Americana, desencadeando um monte de problemas que hoje está refletindo no clube do São Paulo. Bom, nesse meio de tudo, o Rogério Ceni disse que se não fosse campeão, que ele entregaria o cargo, que não precisava pagar nem a multa rescisória, que ele deixava tudo para trás e tal, aquele chororô danado, né? E agora, né, novamente, há notícias, né, que pipocam aí, que ele tinha entregado o cargo não uma vez, mas 2 vezes. E que a diretoria do São Paulo pediu calma para ele deixar essa avaliação no final do Campeonato Brasileiro, para eles sentarem e conversarem mais tarde. Bom, vamos à avaliação do Rogério Ceni. O Rogério Ceni chega na final de Campeonato Paulista. Foi bem no primeiro jogo no Morumbi e perdeu. Né? Perdeu de 4-0. Para mim, o fato de perder faz parte, é claro, mas não perder do jeito que perdeu. Para mim, foi mal o Rogério Ceni, Campeonato Paulista, como treinador. Aí na Copa do Brasil, a mesma coisa. Nós pegamos o Flamengo aqui, o time jogou bem, mas é sempre aquela conversa. Jogamos como sempre e perdemos como... Não, desculpe. Jogamos como nunca e perdemos como sempre, né? Quem sabe que eu tô falando, né? E foi jogar a Sul-Americana com o Atlético Goianiense. O time perdeu o primeiro jogo 2-0 lá, empatou 2-2 aqui, 2-0, ganhando 2-0 no Morumbi e ganhou nos pênaltis e foi para a final e acabou perdendo para o Independente. Então, se a gente aí juntar tudo, na minha opinião, o trabalho do Rogério Ceni, pelo andar das coisas, pelo time que o São Paulo tem, pelas coisas que aconteceram, jogadores que se machucaram, né, e o São Paulo foi perdendo jogadores no meio do caminho. Para mim, na minha opinião, foi um trabalho bom, né? De médio para bom, na minha opinião. Aí a pergunta que vocês podem fazer, pô, Zé Maria, mas então o Rogério Ceni tem que ficar no Morumbi. Para mim, não. Para mim, o trabalho foi bom, né? E eu acho que todo trabalho bom não teve o resultado esperado. Eu acho que ali se encerra um ciclo, o São Paulo procura um outro técnico, e o Rogério procura um outro time. E vai assim que é a vida. Na minha opinião, eu não renovaria com o Rogério Ceni. Mas a diretoria do São Paulo já está conversando com o Rogério Ceni sobre o ano de 2023. O que pode ser feito no ano de 2023? Quem vai ficar, quem vai embora? E o Rogério Ceni, dizendo que vai sair ou não vai sair, participou dessa reunião dando os seus pitacos, né? Então, eu acho, aqui na minha humilde opinião, que o Rogério Ceni vai ficar no São Paulo. Vai continuar no São Paulo. Mas na minha opinião também, né? Uma coisa que é muito importante. O São Paulo joga contra o Palmeiras agora, o famoso choque rei, né? Um jogo complicado, onde o Rogério Ceni nunca ganhou lá, nunca ganhou no Allianz Parque, e pelo contrário, sempre apanhou de 3 ou 4 para cima, né? Como jogador e como treinador. Então, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, sendo lá, o São Paulo indo bem, eu acho que as coisas vão aí ficar mais tranquilas pelo lado do São Paulo e pelo lado do Morumbi, né? Então, o Rogério Ceni tem que fazer um trabalho bom para chegar lá, pelo menos arrancar um empate, né? Porque toda vez que vai, apanha e apanha bem, né? Apanha mais ou menos, apanha bem, né? Então o São Paulo tem que fazer um jogo de superação, um jogo muito bom para trazer um resultado positivo do Aliança. Sendo assim, eu acho que aí sim a vida do São Paulo e do Rogério Ceni começa a dar uma mudada. Mas na minha opinião, a diretoria do São Paulo não vai querer mandar o Rogério Ceni embora. Então vocês deixem um comentário de vocês aí sobre o que vocês acham do trabalho do Rogério Ceni e se ele deve continuar ou não, tá certo, torcida? E é um trabalho também que eles querem fazer para o ano que vem, a renovação. Estão falando em 6, 7 jogadores para trazer para o novo elenco, e eu acho que tem que trazer independente de que São Paulo classificar. O São Paulo tem que montar um time bom, um time que chegue, né, com jogadores de qualidade, né, porque agora a vida começou, a torcida está acompanhando, você tem patrocínio, você tem a televisão, você tem o patrocínio estático. Pô,
o São Paulo vai entrar dinheiro de tudo que é lado. Então o São Paulo tem que fazer um time competitivo, um time da altura da torcida e da camisa do São Paulo. Tá certo, torcida? Então deixa seu comentário aí. Hoje é quinta-feira, tá terminando o dia e amanhã a gente volta para falar novamente do nosso São Paulo. E aí, muita boa tarde. Vamos, São Paulo!